Vou mostrar nesse vídeo aqui toda a minha carteira de investimentos como ela está hoje. Mas antes eu preciso fazer um alerta. Nunca copie a carteira de investimentos de ninguém. Não adianta nada você copiar a minha carteira, porque essa carteira está adequada para mim, para o meu momento de vida, para a minha idade, para os meus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos. Copiar a carteira de qualquer outra pessoa que seja, do seu amigo, da família, do seu youtuber de finanças que você acompanha, é um grande erro. Vou dar um exemplo. Imagina que você ainda não tenha a sua reserva de emergência formada. Faz sentido você investir um percentual significativo do seu patrimônio lá no exterior ou em ações, em fundos imobiliários, se você ainda nem tem a sua reserva de emergência? Ou imagina que você está juntando dinheiro principalmente para comprar um imóvel daqui 3, 4, 5 anos. Faz sentido colocar muito dinheiro em renda variável e aí vem uma crise, as suas ações, seus fundos imobiliários se desvalorizam e você não vai conseguir comprar o seu imóvel. Nesse caso é muito mais interessante você investir a maior parte do seu patrimônio na renda fixa. Esses são só alguns exemplos para mostrar porque você não deve copiar a carteira de outras pessoas. O meu objetivo com esse vídeo aqui, ao mostrar a minha carteira, é para explicar para vocês o porquê que eu decidi fazer essa divisão entre ativos e porquê que essa divisão atende às minhas necessidades. Então, vamos lá. Eu vou primeiro dar um panorama geral da minha carteira, como que eu dividi ela entre as classes de ativos e depois eu vou entrar em cada uma das classes para fazer alguns comentários. Bom, pessoal, minha carteira hoje está com 60% em renda fixa, 12% em fundos imobiliários, outros 12% em ações, 11% em investimentos no exterior, diretamente nos Estados Unidos em dólar, 4% investidos em ouro e 1% em criptomoedas. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um desses segmentos. Primeiro, começando pela renda fixa. Por que eu tenho 60% da minha carteira hoje em renda fixa? Na verdade, eu gosto de ter em torno de 50% da minha carteira no máximo em renda fixa. Isso porque o meu perfil de investidor é agressivo. Uma pessoa conservadora, ela vai ter 90% ou 100% em renda fixa. Uma pessoa com um perfil moderado vai ter em torno de 70% a 80% em renda fixa. E uma pessoa com perfil mais agressivo vai ter 60%, 50%, 40% ou às vezes até menos, dependendo, é claro, de outros fatores, dos objetivos dela e do quão agressivo ela é. Então eu gosto de ter em torno de 50%. Aumentei para 60% ao longo, principalmente desse ano que passou, 2022, porque a nossa taxa de juros está muito alta, então acho que vale a pena aproveitar essa Selic nas alturas e inclusive fazer bastante caixa em investimentos de renda fixa pós-fixados para aproveitar as oportunidades que já estão inclusive acontecendo na renda variável, nas ações que estão super baratas, nos fundos imobiliários que estão super baratos. E por esse motivo, então, eu hoje estou com 60% da minha carteira em renda fixa. Lembrando, tenho um perfil agressivo de investimento. Se você for uma pessoa mais conservadora, você vai ter muito mais renda fixa na sua carteira. Mas é importante lembrar que existem vários tipos de renda fixa, como eu sempre explico para vocês aqui nos vídeos. Tem a renda fixa pós-fixada, pré-fixada e a híbrida, que é atrelada ao IPCA, ou seja, a inflação. E como que está a minha divisão entre essas categorias de renda fixa atualmente? Veja só, eu tenho 47%
em renda fixa pós-fixada. O que é renda fixa pós-fixada? Tesouro Selic, CDBs que pagam um determinado percentual do CDI, LCIs, LCAs que também pagam um percentual do CDI. Esses são os meus principais investimentos na renda fixa pós-fixada. Uma parte desse montante em pós-fixado, desses 47%, se refere a investimentos com liquidez diária, ou seja, a reserva de emergência e de oportunidade, aquele dinheiro que eu vou usar para imprevistos e aquele dinheiro que é caixa para aproveitar oportunidades. A qualquer momento eu posso resgatar esses investimentos e aportar, por exemplo, em ações, fundos imobiliários ou mandar para o exterior. Então, uma parte dos pós-fixados tem liquidez diária. A outra parte não tem liquidez diária. São, por exemplo, LCIs, LCAs que vão vencer daqui 6 meses, 1 ano, mas que tem, logicamente, uma rentabilidade maior do que aqueles investimentos pós-fixados com liquidez diária. E os investimentos híbridos atrelados ao IPCA, eles são 12%. Eu tenho principalmente Tesouro IPCA mais 2026, que é um título público do Tesouro Direto que vence em 2026 e eu não pretendo resgatar esses investimentos. Uma parte deles peguei com taxas mais baixas, IPCA mais 3,5, mais 4, mais 5 e os aportes mais recentes peguei as taxas mais altas que estão sendo oferecidas pelo Tesouro Direto de uns meses para cá, IPCA mais 6,4, mais 6,5, então eu tenho um mix aí das taxas, porque eu fui fazendo esses aportes com o passar dos anos, pegando diferentes taxas e é um dinheiro que eu pretendo deixar lá até 2026, até o título vencer, não pretendo resgatar antes, até porque se resgatasse agora, uma boa parte desse valor eu perderia dinheiro com a marcação a mercado, mas esse não foi o meu objetivo ao fazer esse investimento, nunca foi resgatar antes, mas sim manter até o vencimento. Eu tenho também um pouquinho de Tesouro IPCA 2035, 2050, que também são investimentos que estão lá para o longo prazo, não pretendo fazer o resgate antecipado, são valores destinados à aposentadoria. E pré-fixado, quanto que eu tenho? Bom, como eu falei, são 47% no pós-fixado, 12% no IPCA, sobrou 1%, que totalizam os 60% da minha carteira em renda fixa, então apenas 1% em pré-fixado. Como eu sempre digo para vocês aqui, eu não sou muito fã de investimentos pré-fixados, é uma categoria de investimento de renda fixa bem mais arriscada, porque mesmo mantendo o pré-fixado até o vencimento, você pode acabar perdendo dinheiro se a inflação disparar muito e, obviamente, no Brasil não é muito difícil isso acontecer. Aliás, aconteceu recentemente, não só no Brasil, como no mundo todo. Quem tinha feito investimentos pré-fixados há uns anos atrás com taxas mais baixas se deu muito mal, e mesmo quem fez mais recentemente também acabou se dando mal, porque as taxas subiram mais ainda nesses últimos meses. Mas vamos em frente, pessoal. Agora eu vou falar da parte de fundos imobiliários, que são 12% da minha carteira. Eu gosto muito dos fundos imobiliários porque é um investimento de renda variável um pouco mais estável do que as ações, e os fundos imobiliários pagam renda passiva mensalmente e é uma delícia receber aquele dinheirinho pingando na conta todos os meses. É bom demais. O que eu faço? Eu pego esse dinheiro, reinvisto em novas cotas de fundos imobiliários, porque no mês seguinte, tendo mais cotas, eu vou receber mais dividendos, vou pegar esses dividendos e comprar mais cotas, e no mês seguinte eu vou receber ainda mais, e isso é aquela famosa bola de neve positiva. É um investimento que eu gosto bastante, os fundos imobiliários. Pretendo até aumentar um pouco o percentual deles na minha carteira. Como eu falei, eu devo reduzir um pouquinho a renda fixa e aumentar os percentuais dos outros investimentos, inclusive fundos imobiliários. Tenho bastante fundo imobiliário de papel, tenho também bastante fundo de logística, mas tenho também de shoppings, de escritórios, entre outras categorias. Inclusive, eu gravei nesse ano aqui um vídeo mostrando toda a minha carteira de fundos imobiliários. Também não é uma recomendação
diversificação de investimento é apenas para mostrar para vocês como que eu formei essa carteira, qual foi o raciocínio utilizado, e vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima para você que tem curiosidade em conhecer toda a minha carteira de fundos imobiliários. Vamos passar agora para outra categoria, que são as ações, que também constituem atualmente 12% da minha carteira. Eu invisto em ações usando a estratégia do buy and hold, ou seja, compro boas ações de empresas sólidas, de segmentos estáveis da economia, empresas que pagam bons dividendos, e quando recebo esses dividendos eu também compro mais ações para futuramente receber mais dividendos e comprar mais ações e fazer o efeito de bola de neve. Em que tipo de ações eu invisto? Principalmente nessas que pagam bons dividendos, fundamentalmente ações do setor bancário, do setor de energia elétrica, do setor de seguros, do setor de telecomunicações. Vamos em frente, pessoal. Tenho 11% da minha carteira em investimentos no exterior, nos Estados Unidos. É uma forma de proteger o meu patrimônio e fazer a diversificação geográfica, porque eu tiro uma parte do meu dinheiro do Brasil e coloco nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro para se investir, e também uma forma de fazer diversificação entre moedas. Eu tiro uma parte do meu patrimônio do real, que é uma moeda fraca, e coloco em dólar, que é a moeda mais forte do mundo. E lá nos Estados Unidos eu invisto aproximadamente 50% do meu patrimônio lá em renda fixa e os outros 50% em renda variável, basicamente por meio de ETFs de renda fixa e ETFs de renda variável. Prosseguindo, eu tenho mais 4% da minha carteira investido em ouro, por meio de fundos de ouro aqui no Brasil mesmo. Eu sempre gostei bastante do investimento em ouro, também como uma forma de proteção, e já ganhei bastante dinheiro com ouro, principalmente em épocas de crise, como foi o caso da pandemia. Agora em 2023 é bem provável que eu reduza esse percentual de 4% para talvez 1 ou 2% e realoque a diferença diretamente no exterior. Então vou tirar dessa parte de proteção em ouro e vou colocar na proteção no exterior, em dólar, nos Estados Unidos. E por fim, para terminar, tenho 1% da minha carteira em criptomoedas, principalmente Bitcoin, tem um pouquinho de Ethereum também, tenho algumas moedas alternativas, totalmente especulativas. É um percentual pequeno, eu nunca fui um grande entusiasta das criptomoedas, já ganhei dinheiro com elas, já tive um percentual maior do meu patrimônio em cripto, mas há algum tempo atrás eu resolvi realizar o lucro, e até foi muito bom porque depois as criptomoedas caíram bastante, mas eu ainda deixo esse percentual aí pensando no longo prazo mesmo. É possível que o Bitcoin se recupere no futuro, dizem algumas pessoas que talvez a partir de 2024 as criptomoedas tenham um novo boom, mas enfim, é um investimento muito novo, muito especulativo, muito arriscado, e por isso eu tenho um percentual muito pequeno do meu patrimônio nessa classe de ativos, e recomendo que, se você for investir também em criptomoedas, que seja um percentual bem pequeno do seu patrimônio por conta dos riscos envolvidos. E agora eu quero saber de você, onde você está investindo, como está a divisão da sua carteira de investimentos agora no início de 2023. Deixa um comentário aqui para mim. Se você não sabe como está a sua carteira, fica a lição de casa, entre lá no seu banco, na sua corretora, veja exatamente onde você está investindo o seu dinheiro, porque tem muita gente que vai investindo, não faz nenhum controle e nem sabe direito qual que é o percentual da sua carteira em renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, criptomoedas. Então faça esse exercício se você ainda não fez e conta aqui para mim nos comentários desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu apoio ao nosso trabalho